gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, seja muito bem-vindo ao canal Cris em Casa. E hoje eu vou contar pra vocês a minha história de como eu vim morar nos Estados Unidos e como eu me legalizei aqui no país. E se você tá chegando agora, aqui neste canal eu compartilho minha rotina de dona de casa, minhas receitas, organizações, dicas e muitos vídeos motivacionais pra você que é dona de casa e precisa de motivação diária. Então se inscreve aqui no canal que vai ter muito conteúdo nesse assunto. Então vamos lá, porque todo mundo tem uma história para contar e hoje eu vou contar a minha. Para quem não me conhece, eu sou a Cris, sou paulista, sou casada com o Ricardo, que também é brasileiro, e nós somos pais da Isabela, que vai completar 9 anos. A Isabela nasceu aqui nos Estados Unidos, então ela é americana por nascimento. E eu estou aqui em São Francisco, na Califórnia, vão completar agora em fevereiro de 2025 10 anos, gente. 10 anos que eu estou aqui. Muita coisa aconteceu, vivenciei muita coisa e hoje eu vou compartilhar com vocês. Então vamos lá, para me contar para vocês como é que eu vim para os Estados Unidos, eu tenho que voltar lá em 2013, onde tudo começou. Bom, em 2013 eu conheci o Ricardo, que estava divorciado e ele era pai de 2 crianças. Nos conhecemos em São Paulo e ali iniciamos um relacionamento. E o Ricardo havia me contado toda a história dele e ele havia falado para mim que ele tinha morado aqui nos Estados Unidos, que ele tinha estudado aqui nos Estados Unidos e que os 2 filhos dele nasceu aqui nos Estados Unidos, que ele havia morado em São Francisco. Bom, e assim a gente começou aquele relacionamento. Em pouco tempo, eu e o Ricardo, né, que estávamos namorando, a gente foi morar junto. Eu me mudei de São Paulo e fui pra Jundiaí morar com o Ricardo, que é da cidade de Jundiaí. Eu continuei trabalhando em São Paulo, morando em Jundiaí, ia trabalhar na Vila Mariana em São Paulo, atravessava a cidade toda, todos os dias para trabalhar. E o Ricardo trabalhava na empresa dele, que ficava em Jundiaí mesmo. O Ricardo tinha uma empresa que vendia equipamentos para topografia. E assim estávamos vivendo a vida lá em Jundiaí. Eu trabalhando todos os dias em São Paulo, foi quando o Ricardo me fez uma proposta para que eu fosse trabalhar com ele na empresa. Ali eu fiquei muito na dúvida se eu deveria ou não largar o meu trabalho. Eu trabalhava na área financeira de uma empresa, eu gostava bastante, né? Eu estava crescendo dentro da empresa e aí foi bem difícil para mim, mas diante de toda a situação, eu estava morando em Jundiaí, viajando para São Paulo, eu decidi então ir trabalhar com ele. Então ali começamos a viver nossa vida juntos em Jundiaí. O Ricardo também havia me contado que ele tinha o Green Card e que de tempos em tempos ele tinha que ir para os Estados Unidos, porque ele não podia ficar mais que 6 meses fora dos Estados Unidos, porque ele poderia perder o Green Card dele, que é o direito de residir aqui nos Estados Unidos legalmente. Então ele sempre fazia essas viagens. A cada 4, 5 meses ele vinha para os Estados Unidos, ficava 2, 3 dias e voltava para o Brasil. E por que que o Ricardo, né, não veio morar para cá? Porque os filhos estavam morando no Brasil, eram pequenos e ele não queria se afastar dos filhos. Então ele ficou muito nessa situação. Foi quando ele falou assim: vamos para os Estados Unidos fazer uma viagem, vou levar você para São Francisco para conhecer. E assim decidimos então dar entrada no meu visto, porque eu não tinha visto para vir para cá. Tiramos o visto de turista, fizemos todo o planejamento da viagem. Ricardo falou: vamos passar 15 dias. Ele já tinha mesmo que retornar aqui nos Estados Unidos pelo tempo que ele já estava no Brasil, né? Então aproveitamos que ele tinha que vir para cá e fizemos uma viagem de turismo. Planejamos tudo, ok, fizemos as malas, tá, vamos viajar, tudo certo, todo mundo feliz, né? Eu contente porque eu sempre tive vontade de conhecer um outro país. Até então eu nunca tinha saído do Brasil, sempre tive essa vontade em mim, mas nunca tive aquele sonho americano não, né? Que nem muita gente tem, eu quero ir para os Estados Unidos. Eu só queria conhecer outros países diferente do Brasil. Fizemos a nossa viagem, chegamos a fazer conexão em Miami. Foi quando o Ricardo falou assim: olha, eu sou residente permanente e você tá vindo como turista. Você vai pro lado da imigração para quem é turista e eu vou pro lado de residente. E assim
assim fizemos. Ricardo falou, ok, não estamos juntos nesse momento, você vai para um lado, eu vou para o outro, porque existia uma preocupação, né, do Ricardo entrar comigo, já que ele era residente, eu era turista, mas depois vocês vão entender daqui a pouco o que aconteceu. Então, fui fazer a imigração, foi tudo tranquilo, fui bem recebida, o agente da imigração ali foi super simpático, bem-vindo aos Estados Unidos, ok, entrei. Ricardo também fez a parte dele, entrou. Na hora de pegar as malas, o Ricardo falou assim, vamos pegar as malas e vamos sair. Agora já não tem mais preocupação nenhuma, você tá dentro, né? Agora acabou. A gente não estava vindo pra morar, tá, gente? Até aí era só passeio mesmo. E aí, na hora de pegar as malas eram iguais, um par de vasos, sabe? Desenhos geométricos bem coloridos, nada discreto, né? E naquele tempo, em 2013, gente, eu me lembro que você preenchia o formulário pra mostrar na alfândega, na hora que você fosse sair. Você entregava junto com o seu passaporte. E eu e o Ricardo vindo juntos com aquela mala, né? Ele com a dele, eu com a minha, né? Combinando. Entreguei meu passaporte com o formulário e o Ricardo, o green card dele. E ali na hora o agente da imigração pegou meu passaporte com o formulário e pegou o green card do Ricardo com o formulário. Ele olhou pra gente e falou assim, ah, você é residente permanente e ela é turista, vocês estão juntos? Aí o Ricardo não podia mentir, falou assim, ah, ela é uma amiga minha. Ah, e você emprestou a mala pra sua amiga também? Porque as malas são iguais. Então ele pegou e pediu pra que a gente fosse até a salinha com ele. Ou seja, tivemos que ir à salinha, gente. E o Ricardo já começou a ficar nervoso ali naquela hora, porque ele falou, caramba, vão te mandar de volta. E por que isso aconteceu, Cris? Você não estava fazendo nada de errado. Realmente eu não estava fazendo nada de errado, gente. Eu estava só vindo pra turistar. Só que o problema foi que eles viram que o Ricardo era residente permanente e eu era turista. Eles concluíram que o Ricardo foi no Brasil, me trouxe e eu ficaria no país, já que ela é residente. Eles já logo sacaram que a gente estava num relacionamento, porque a gente não falou que a gente morávamos juntos, a gente não falou nada. Ele só falou que era uma amiga, porque o Ricardo já previa que isso pudesse acontecer se ele falasse que era esposa dele, até porque morávamos juntos, né? Então, esposa. Então, pra evitar tudo isso, ele falou que era amiga. E foi pior, porque a hora que ele viu que a mala era iguais, ele falou assim, ah tá, você emprestou também a mala pra sua amiga? Então ele achou aquela situação estranha e nos levou até a salinha. Chegou na salinha, foi aquele jogo de tortura. Eu não entendia nada do que eles falavam. Naquele tempo eu não entendia nada mesmo de inglês. E o Ricardo vermelho, não podia falar muito comigo ali. E eles pediram para que abríssemos as malas. Não tinha nada demais, né? Roupas e tudo mais. E aí começou aquele joga-joga de um agente jogando pro outro. O que que você acha? Ah, eu acho que eles estão juntos. Eu acho que eles estão namorando. Tipo assim, eu acho que eles estão como casal. Ah, eu acho que ele foi buscar ela e ela vai ficar. E aí começou, gente, aquilo, o Ricardo ficando nervoso, tentando se explicar, falando, não, ela é só uma amiga minha, né, ela tá vindo pra conhecer, ela trabalha, ela, né, tem a vida dela no Brasil, ela não tá vindo pra ficar. Aí o cara falava, mas você é residente, né, e ela tá vindo com você, olha a mala, vocês estão juntos, a mala de vocês são iguais. Então começou aquele joga-joga e um ficava jogando pro outro. O que que você acha? Ah, eu acho que ela vai ficar. Ah, eu também acho que ela vai ficar. E o Ricardo cada vez mais tenso, mais vermelho, tentando se explicar, até que chegou o momento que eles falaram, ah, tá bom, deixa entrar. E aí me deixaram entrar, gente. Por pouco eu não tive que voltar pra trás, né? Porque o Ricardo achou, de fato, que eles poderiam me mandar de volta, achando que eu estava indo pra ficar, pra morar com ele. Sendo que o Ricardo era residente permanente, mas estava mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Mas enfim, gente, no final das contas deu tudo certo, né? Conseguimos passear, o Ricardo me mostrou tudo aqui na Califórnia, me apresentou os amigos dele, me levou aonde os filhos nasceram, que foi a casa que o Ricardo morou, me apresentou tudo, gente. Ficamos aqui 15 dias e eu, quando cheguei aqui, gente, pra mim, eu fiquei assim, deslumbrada com a beleza do país, com a organização, com tudo limpo, bonito, arborizado, é bem como a gente vê nos filmes, né? Aquelas casas sem
portão. Eu fiquei muito impressionada com os Estados Unidos. Eu achei muito bonito esse lugar, gente. Foi uma viagem incrível. Fiz todos os pontos turísticos com o Ricardo aqui. Conheci os amigos. Fui na faculdade que ele estudou em Berkeley. Ele mostrou pra mim. Foi bem legal. E assim fizemos a viagem de 15 dias. Retornamos para o Brasil. Chegando, né, no Brasil, vida que segue. Vamos trabalhar, vamos correr atrás. Foi quando, né, nós estávamos com um governo que não estava administrando muito bem o nosso país. Até lembro que a taxa do dólar naquele tempo, acho que era 2,25, 2,50, né? Era bem baixo quando a gente veio pra cá, mas o país não estava indo muito bem. O Ricardo queria tirar a cidadania dele, porque, né, ele já havia morado um período longo aqui, e aí ele queria vir pra pegar a cidadania dele. E as coisas no Brasil não estavam caminhando bem. Começou a cair o faturamento da empresa, muitos clientes estavam deixando de pagar. O Ricardo começou a ver aquilo e falou: cara, eu acho que agora é a hora de eu voltar para os Estados Unidos. Nós estávamos morando juntos como casal, né, casados, só não casados no papel. E aí eu falei pro Ricardo: tá, você vai, mas e aí? Como é que eu vou ficar? Porque, tipo, ele era residente permanente, mas eu não. Aí ele falou: não, eu vou primeiro, né, vou arrumar trabalho, vou alugar alguma coisa pra mim. Então ele falou: não, eu vou primeiro, quando eu me ajeitar lá, você vai. Então nosso plano pra mim ficar aqui nos Estados Unidos seria o visto de estudante. Eu ia vir com o visto de turista, depois a gente mudava o status. A gente ia procurar um colégio, tudo, fazer tudo certinho, dentro da legalidade. E foi esse o plano que nós fizemos. Então o Ricardo, em 2014, retorna para os Estados Unidos e eu fico no Brasil. Aí o Ricardo fechou toda a empresa dele, pra não ter mais nada lá no Brasil, e eu abri uma empresa no meu nome e comecei a atender os clientes do Ricardo, né, no meu nome. Depois eu contratei uma funcionária para me ajudar, e em 2014 Ricardo veio, acho que foi início de 2014, e em 2014 eu fiz várias viagens para os Estados Unidos. Eu ficava um mês e voltava, porque eu tinha a empresa no Brasil, então eu tava tocando a empresa no Brasil, meio que de sociedade com o Ricardo, só que dessa vez a empresa estava no meu nome, mas atendendo os clientes dele, e ele tava aqui nos Estados Unidos trabalhando. E foi assim, em 2014, vim 4 vezes pra cá, ficava um mês, voltava, ficava um mês, voltava. Até que no final de 2014, o Ricardo, pra quem não sabe, é engenheiro mecânico, conseguiu se recolocar no mercado, conseguiu alugar um apartamento. Aí naquele mesmo ano eu vim, conheci o apartamento que ele tinha alugado. Foi bem legal porque quando eu vim morar aqui, a gente morou nesse mesmo condomínio, né? Quem me segue há mais tempo, lá no canal Cris Valério e Família, lá tem vídeos, lá no condomínio onde a gente morou. Foi o mesmo condomínio que o Ricardo veio pra cá lá em 2014. Então, ele me mostrou tudo, vim pra cá, fiquei um mês, depois voltei. Chegando ali no final de 2014, comecei a resolver minhas pendências no Brasil, fechando conta em banco, e dispensei a funcionária também. Aí, comecinho de 2015, eu enviei o Tommy pra cá. Então eu procurei uma empresa para fazer o transporte do Tommy, porque eu não queria trazer ele junto comigo, pra mim não me enrolar, né? A hora que eu entrasse trazendo mala, cachorro, eu tô vindo com visto de turista, como assim? Já tô trazendo cachorro, né? Então eu arrumei uma empresa, essa empresa fez o transporte, ela fica até na Paulista, não sei se ainda existe, Cargas Viva, e deu tudo certo. Chegando aqui em São Francisco, o Ricardo recebeu ele, o Tommy tava com muita sede, fome, porque é um transporte meio complicado de se fazer com animais, né? Eu não recomendo. O certo é a gente trazer com a gente na cabine. Mas nessa situação não tinha o que fazer, gente. Ele tinha que vir. Eu não ia deixar ele no Brasil de jeito nenhum. E correu tudo bem. Graças a Deus, né? Ele chegou bem. Aí depois de 2 ou 3 dias eu vim pra cá. Cheguei, se não me engano, gente, em fevereiro. Eu preciso dar uma olhadinha no meu passaporte. Mas vai completar agora, em 2025, 10 anos. E aí eu vim pra cá, foi tudo tranquilo na minha entrada, não tive nenhum problema, até porque em 2014 eu fiz umas 3 ou 4 viagens pra cá. Eu sempre ia e retornava, então eu não tive nenhum problema pra entrar. Antes de eu vir pra cá, o Ricardo tinha conseguido uma casa bem pertinho do trabalho dele, e ele me mandou fotos, tudo. Eu me lembro que eu até falei, era bom se fosse clarinha, lembro dele mandar fotos que ele pintou, enfim, né, mandou várias fotos da casa. Eu falei, nossa, a casa parece ser
muito boa, tinha quintal, garagem, tudo, né? Era uma casa de 2 quartos, sala e cozinha, mas uma casa assim toda reformadinha, bem arrumadinha mesmo. Então quando eu me mudei, foi para essa casa que eu fui morar, que ficava na cidade de Santa Clara. Ricardo me matriculou numa escola que se chama Adult School, escola para adultos, para aprender uma segunda língua. É a primeira coisa que a gente fez. Eu não tinha amigos, eu não conhecia ninguém. Os únicos amigos que eu tinha, que foram os meus primeiros, foi na escola de inglês. Conheci a Ju, conheci a Adriana, a Sônia. Foram as meninas, tudo que eu conheci, brasileiras, que estudavam lá. E depois também conheci os amigos do Ricardo, que já moram aqui há muitos anos. Tem família, filhos aqui nascidos, então foi a galerinha que eu conheci de início, né? Depois fui entrando em grupos do Facebook, conheci também brasileiras na missa, fui tentando, gente, devagar ali. Então vida que segue, tava estudando bonitinho, o Ricardo trabalhando na empresa, comecei, né, a fazer a minha vida aqui. Eu ia no mercado com medo, com vergonha. Cheguei aí no show do Roberto Carlos, gente. Ai, foi muita emoção, porque meus pais sempre foram muito fãs do Roberto Carlos. E ir num show e ver ele de pertinho ali, gente, nossa, foi muito emocionante pra mim. Mas tá, Cris, você chegou nos Estados Unidos com visto de turista. Qual que eram os planos? Afinal de contas, Ricardo era residente permanente e tinha green card. E nós não éramos casados no papel, né, no civil. Então qual que era o plano? O plano, gente, era o seguinte, era o Ricardo pegar a cidadania dele e assim nós iríamos nos casar para me pegar através do casamento. Então o Ricardo achou que em 2 anos ele pegaria a cidadania dele. Ele conseguiria aplicar para a cidadania. Até porque Ricardo mora aqui desde 98 e ficou só 4 anos no Brasil. E foi nesse período dos 4 anos que eu conheci ele. Então ele falou, não, em 2 anos eu pego a minha cidadania e a gente casa e você vai pegar através de casamento. Porque quando você se casa com um cidadão americano, você pega através de casamento. Era isso que nós iríamos fazer. Por isso que eu falei, eu vou pra lá com visto de turista, então vamos mudar o seu status para visto de estudante. Procuramos um colégio, lembro que a gente foi num college em Santa Clara, falamos até com a coordenadora da escola, que era uma brasileira, a Regina, e ela passou os valores, tudo certinho. Tava tudo certo, gente, pra gente fazer a aplicação. Eu já estava nos Estados Unidos ali uns 3 meses, estudando no Adult School, ok? Só que a gente não queria que eu ficasse fora de status. Então vamos agilizar o processo para mudar o status do visto. Vamos, né, aplicar pro visto de estudante até sair a minha cidadania, pra gente poder casar, né, legalmente. E aí, gente, o que aconteceu nesse meio tempo? A gente já tava com tudo certinho, foi quando eu engravidei da Isabela. E grávida, me senti numa situação que eu não tinha pra onde correr. Porque o visto de estudante, você tem que estudar. Se você não frequentar a escola, você tem que sair do país. Eles te dão 30 dias pra você sair do país. Eu, grávida, poderia continuar estudando até os 8, 9 meses. Depois, eu não ia conseguir mais. Até porque não tenho rede de apoio aqui, não tenho pai, não tenho mãe, ninguém pra ajudar com a criança, e eu ia ter que ficar em casa. E automaticamente eles iam ver que eu não estava mais frequentando a escola, eles iam pedir para me sair do país. Aí foi o choque, né? O que a gente vai fazer agora? Porque visto de estudante não vai rolar. Procuramos uma advogada. A advogada me deu algumas opções. Ou ela fica entrando e saindo do país a cada 5 meses, né? Porque o turista pode ficar até 6, então ali com 5 meses ela entra e sai, vai ali no México e volta. O Ricardo falou, não dá, essa possibilidade não existe porque ela tá grávida, né? Ela não vai poder ficar viajando. Na hora esse bebê vai nascer, como é que vai ficar? E o Ricardo não queria que eu retornasse para o Brasil, porque ele ia ficar longe da filha dele, né? A Bela ia nascer no Brasil e ele ia estar aqui. Então ele não queria. Ele queria que, né, eu tivesse a Bela aqui e que a gente ficasse todo mundo junto aqui. E aí ela falou, olha, tem essa possibilidade, ou então ela fica fora de status até você pegar a sua cidadania. Aí o Ricardo falou, tá, mas e depois, quando eu pegar? Ah, ela vai pagar uma multa, não é uma multa alta, né? Você paga uma multa por você ter ficado no país sem permissão, mas vocês se casam e automaticamente ela vai pegar o green card através de casamento.
Ok. Só que não foi tão simples assim, porque eu estava abrindo mão da minha liberdade. Eu que estava abrindo mão de não ver minha família por um bom período. Eu pensava que seria temporário ali até uns 2 anos de espera. Só que isso se estendeu, gente, por muitos anos. Porque a cidadania do Ricardo não demorou só 2 anos para sair. Por ele ter ficado 4 anos no Brasil, você precisa estar morando nos Estados Unidos por pelo menos 5 anos sem sair do país. Então fazia pouquíssimo tempo que ele tinha retornado. E isso foi um problema, porque eu tive que tomar uma decisão tão difícil, gente, porque eu nunca quis vir para esse país para ficar fora de status, para ficar sem documento. Essa não era a minha opção. Eu admiro até quem vem para cá com a cara e a coragem, largando tudo no Brasil, sem poder voltar para lá, sem poder visitar a família. É muito difícil, gente. Eu até falo para você, eu não recomendo. Quer vir morar aqui? Venha da forma mais legal possível. Existem uma variedade de visto para você aplicar de forma legal para você residir num país. Mas eu não recomendo que você venha como turista para ficar morando. Até porque agora não se fala em outra coisa a não ser deportação, né? Então, para mim tomar essa decisão foi a coisa mais difícil do mundo, porque eu falei, meu pai, minha mãe, os meus irmãos, eu não vou poder visitá-los, como é que vai ser? Mas eu falei, tudo bem, será só por 2 anos? O que a gente não faz? Até porque eu estava grávida, eu precisava ter minha filha perto do pai dela. Então eu acabei optando por ficar fora de status, até que o Ricardo pegasse a cidadania dele. Então foi bem delicado, foi bem difícil. E o tempo foi passando. E aí você vai me dizer assim, Cris, mas espera aí, quem tem green card pode aplicar para a esposa ou para o esposo. Por que vocês não fizeram isso? Mas lembra que eu não era casada no civil com o Ricardo? Nós só morávamos juntos? Então nós não éramos casados no civil. Então viemos morando junto, mas não tinha nenhum papel que comprovasse assim, ó, os dois são casados. Então eu teria que casar com ele aqui e aí ele fazer a aplicação. E conversando com a advogada, ela falou que era um processo muito mais demorado. Então demorado quanto? Não sei, gente, não me pergunte. Não sei, 3, 4, 5 anos. Quanto, eu não sei. Então ela falou assim que era muito mais rápido o processo através de casamento do que quando um dos cônjuges tem green card e vai aplicar para o outro. Então seguimos a orientação da advogada. Decidimos esperar pela tal cidadania que demorou muito tempo. Nunca fui para o Brasil, né, nesse período todo. Vocês nunca me viram falando, ah, vou para o Brasil. E nem falava do meu status aqui, gente. Primeiro, que eu acho que são coisas que você não tem que abrir para ninguém. Você não tem que ficar falando, ah, eu não tenho documento, isso e aquilo. Eu acho que é algo que você tem que guardar para você. Ninguém precisa saber. Aí, o que aconteceu? Ricardo ficou esperando essa tal cidadania e descobrimos que ele ia ter que morar por mais 5 anos até aplicar. Como é que funciona para você ser um cidadão americano? Se o seu green card veio através de trabalho, de empresa, você tem que morar 5 anos no país sem sair dele. Se for através de casamento, depois de 3 anos de casada, você já pode se tornar cidadã americana. E o Ricardo, quando ele pegou o green card dele lá no passado, foi através de trabalho. Então, mesmo ele retornando ao país, ele teve que morar por 5 anos antes de aplicar. Então, ok, vamos esperar. O que era para ser 2 anos se tornou 5. Ok, né? Vamos esperar. Já tô aqui, tô grávida, preciso ter minha filha. Ok, vou ficar 5 anos sem ver minha família. Tudo bem, a gente vai matando a saudade por vídeos. Ainda bem, né, gente, que temos esse recurso da tecnologia. E quem veio pra cá e não tinha esse recurso, né? Então vamos agradecer. Ok, vivendo a vida ali. Só que é difícil, gente, você ficar fora de status. Você fica preocupada, você se sente um peixe fora d'água. Você se sente que não pertence ao lugar porque, tipo, eu vi as minhas amigas falando, ah, eu vou para o Brasil ver a minha família de férias. Eu não podia, né? Todo mundo ia viajar e eu sempre presa aqui. E eu falava, meu Deus, quando vai chegar a minha hora de também poder falar, estou indo para o Brasil visitar minha família? Foi tão difícil, gente, foi tão difícil demais. Por isso que eu falo pra você, você tem que pensar muito se é isso que você quer pra sua vida, vir pra cá, pra virar as costas pra todo mundo no Brasil e falar, vou viver a minha vida. Porque muitas das
vezes as pessoas vêm atrás de coisas materiais, mas não é tudo na sua vida coisas materiais, entendeu? A sua liberdade é muito mais que isso, né? Pelo menos no Brasil você tem todos os direitos reconhecidos, ninguém vai te caçar, ninguém vai te procurar. Você tá ali no Brasil vivendo tua vida, você fala, né, a língua do país, você consegue resolver tudo, você sabe como funciona tudo. Chega aqui é tudo novo. Descobri que eu tinha que esperar mais 5 anos, vamos lá. Só que o Ricardo tinha um cargo que ele viajava muito pra fora do país. Nossa, gente, o que aconteceu? Começou a sair, ficar 15 dias, 20 dias, não sei quanto. Ele fez várias saídas fora do país, né? E lembra que eu falei pra vocês, tem que ser 5 anos sem sair do país? Ele pode sair, só que aí vai atrasando mais o processo. Aí aquilo que era pra ser 5 anos já não era mais 5, começou a se estender. Aí foi passando, foi passando. Quando chegou no prazo, o Ricardo deu entrada na cidadania. Eu já toda apreensiva, falei, ai, graças a Deus, finalmente, que corra tudo bem, que o Ricardo pegue a cidadania. O que aconteceu? Foi negado. Foi negado, gente. Eu nunca ouvi falar de alguém que tivesse sido negada a cidadania, pois foi negado. O que a gente fez de errado? O que o Ricardo fez de errado para não pegar essa cidadania? Eu fiquei assim, e agora? Aquilo que eu tava esperando tanto, eu dependo disso, né? A minha liberdade depende dessa cidadania. Como assim não conseguiu pegar? Mas o advogado que estava cuidando do processo do Ricardo, e aí ele falou, olha, Ricardo, infelizmente ainda não tá no tempo de você pegar a cidadania, você teve muitas saídas fora do país, então você vai ter que esperar mais um tempo. E aí, gente, foi mais tempo de espera, mas antes disso, voltando um pouquinho, que eu já tava passando, eu tive a Bela aqui. A Bela nasceu, né? Só que aí ela nasceu com um probleminha de coração, eu não sabia, né? Eu sabia que tinha alguma coisa de errado, porque eu sempre me preocupava todas as vezes que eles iam escutar o coraçãozinho da Bela. Eu ficava muito apreensiva, mas é normal, mas é normal. E eles falavam, não, tá tudo bem, só que não tava tudo bem. Quando a Bela nasceu, ela nasceu com uma cardiopatia complexa e logo teve que ser transferida. Ela nem ficou comigo, eu não cheguei a amamentar, eu não cheguei a pegar ela no colo, nada. Ela foi pro hospital, pro Stanford. Ela precisava fazer uma cirurgia pra sobreviver. Então, gente, meu mundo desabou e aqui eu não tinha suporte, rede de apoio, nada. Me lembro que minha sogra veio pra cá, ficou um período com a gente pra ajudar, porque era só eu e o Ricardo pra se revezar no hospital. Foi bem difícil, gente, bem delicado. E aí depois descobri que ela tinha que fazer mais 3 cirurgias do coração. Então, assim, mais 2, né? Depois da primeira. Então foi muito delicado pra mim. Então, assim, eu tive depressão, porque eu já tava presa aqui no país, não podia visitar minha família, eu sentia saudade do Brasil, dos meus familiares, eu queria ser livre. Aí depois minha filha nasce com um problema de saúde. Então tudo isso mexeu com a minha cabeça. Muito sofrimento, muita tristeza. Quando o Ricardo voltou e falou não consegui, não pude jurar a bandeira porque negaram, e eu fiquei, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Né? Eu não vim pra ficar dessa forma, essa não foi a minha escolha. Até que o tempo foi passando e o Ricardo falou, agora eu vou esperar 1 ano, porque agora eu não quero correr o risco de ter a minha cidadania negada de novo. E aí esperamos mais 1 ano, gente. Vamos esperar então mais 1 ano. Esperamos. Eu me lembro assim que foi muito difícil toda essa situação, né? Passando por muitas coisas com a Bela, indo em médico, né? Aquele sofrimento. Então, no dia 31 de dezembro de 2021, nós passamos a virada do ano em casa, não fizemos nada de especial e fomos dormir cedo. E eu me lembro que ao deitar eu chorei bastante e eu falei, Deus, mais 1 ano se passando e eu estou na mesma situação, eu não aguento mais. Eu falei, eu quero ver minha família, eu quero poder sair daqui, poder ser livre, sabe? Eu não quero ficar nessa situação, né? Porque eu não vim pra ficar nessa situação e assim eu não queria permanecer. Então, no dia 31, fui dormir chorando, conversando com Deus. Quando eu conto a história, eu até me arrepio, porque no dia 1º de janeiro de 2022, na caixa do correio, o que tinha lá na caixa do correio, gente? Uma carta da imigração com a data da entrevista da cidadania do Ricardo. Eu não acreditei. Tinha todos os dias do ano para essa carta ir parar na caixa do correio, gente. No dia 1º de janeiro de 2022, que correio trabalha dia 1º de janeiro, gente? É surreal, é Deus mesmo que faz as coisas. Dia
1º de janeiro tava lá a resposta de Deus pra mim. Um dia anterior eu chorando de lágrimas, quando que eu vou resolver minha situação, quando eu vou poder sair desse país, quando eu vou poder ver minha família, quando eu vou poder ser livre, porque isso significa liberdade. E aí veio a resposta de Deus. Gente, foi muito emocionante. O Ricardo também ficou emocionado, porque a espera não era só minha, era dele também. Ele também queria resolver a situação dele. Ele era residente permanente, ele queria pegar a cidadania dele. E há um ano atrás ele teve essa frustração de ter sido negado, então foi um alívio pra ele, que ele falou, finalmente agora eu vou passar na entrevista. Reze pra que tudo dê certo. E eu me lembro até hoje que ele me ligou, que ele falou assim, tive a entrevista, fui super tranquilo, Cris, porque a primeira fizeram muitas perguntas pra ele, enfim. Dessa vez ele falou que foi tão tranquilo que ele não acreditou. Falaram pra ele, olha, você quer jurar a bandeira? Eu tenho horário pra hoje às 10h30 da manhã. Porque ele foi na entrevista de manhã cedo e aí ele falou assim que 10h30 já tinha horário pra jurar a bandeira e já saía dali com a naturalização, já com a cidadania. E claro que ele não é bobo nem nada, ele falou, não, já marca que eu vou esperar. Eu lembro que ele ficou esperando e ele me ligou todo emocionado, falando, passei na entrevista, vou jurar a bandeira. Foi muito emocionante pra ele também, né? Tantos anos de Estados Unidos, né? O Ricardo tá aqui desde 98, então pra ele foi uma emoção, porque agora ele é um cidadão americano, né? Quais os benefícios de ser cidadão americano? O cidadão americano tem todos os direitos que um americano, né? Ele pode votar, ele tem passaporte americano e ele pode morar em outros lugares, ficar 5, 10, 20 anos fora e vai ter sempre as portas abertas para vir morar aqui nos Estados Unidos. Ele se tornou um americano, né? Essa é a vantagem que o Green Card não te dá. E procuramos a advogada para resolver a minha situação. E a advogada falou, olha, então agora vocês façam o casamento de vocês, né? Porque agora você está casando com um cidadão americano e nós vamos entrar com o pedido do Green Card através do casamento. E foi isso que nós fizemos. Agendamos o casamento para a data mais rápida que tinha, porque, gente, não tinha data para casar, né? Eu queria casar lá em São Francisco, não conseguia lugar para casar. Só tinha datas para frente. Falei, gente, é tanto casamento assim? Aí conseguimos uma data. Casamos no dia 27 de junho de 2022. O casamento aconteceu, gente, usamos máscara, né, porque estávamos numa pandemia e não fizemos nada de especial. A Bela foi praticamente a daminha, foi muito bonitinho. A gente tem fotos, vou deixar aqui passando para vocês, né, e ela vai poder falar que esteve no casamento do pai e da mãe dela. Olha que legal. E a nossa amiga Kate e a mãe dela que foram as testemunhas, porque fizemos o casamento muito rápido, né? Era de semana, tudo, então, né, tudo aconteceu de forma rápida. Depois ali a gente foi comemorar no restaurante brasileiro, com comida brasileira, foi bem legal, bem gostoso, e ficou aí as fotos de recordação. Passando o casamento, vamos fazer o que mais me interessava, que era o meu processo de Green Card. Afinal de contas, minha liberdade dependia disso. Já pegamos ali o certificado do casamento e já vamos passar tudo para a advogada. E a advogada passou uma lista extensa, porque o processo de Green Card é complexo, não é fácil, mesmo por casamento, né? Inclusive por casamento, porque existem muitas fraudes, né? Pessoas que acabam se casando só para pegar documentação. Então é bem complexo. Olha, um maço desse tamanho de coisas, de que você preenche, que você assina, documento, tudo, provas que você tem que mandar, né, que realmente você está casado. Então tivemos que mandar tudo, um monte de coisa, reunir toda aquela documentação. A advogada também me pediu fotos, falou assim, olha, eles pedem fotos, pelo menos 10 fotos do relacionamento de vocês. E aí eu coloquei tudo, né? Eu fiz tudo editado no Canvas, porque eles querem assim, numa página só. Anexei no processo, coloquei fotos de tudo, para que eles tivessem certeza que o meu casamento é real. E aí passei tudo para advogada e muita gente teme pela entrevista. E você teve entrevista? Não tive entrevista nenhuma com a imigração, tá bom? Eu, graças a Deus, todos os documentos
documentos que eu mandei foi o suficiente para comprovar que o meu casamento era verídico, era real. Então eles não desconfiaram de nada, até porque não tem do que desconfiar, era um casamento real, né, desde 2013 juntos. E é isso, gente, né, eles aprovaram o meu processo. Quanto tempo durou, Cris? Demorou, gente, eu acredito que nem 8 meses. Tava demorando os processos de Green Card, principalmente dependendo da cidade que você aplica. Cada caso é um caso, cada processo é um processo, né, não dá pra saber o tempo certo. E eu falei, tomara que o meu não demore, porque já foi muito tempo de espera, né, mas só o fato de já entrar com a documentação, ok. Então, gente, segui todo o protocolo orientado pela advogada, tudo que eu tinha que fazer pra fazer esse processo, né, tirei digitais, tomei vacinas, muitas vacinas que eu não consegui comprovar, porque a minha carteirinha de vacinação do Brasil era velha, antiga, gente. Enfim, eu já tinha tomado algumas vacinas por conta da gravidez, né, então eu só tomei mais algumas que faltavam, inclusive a do Covid eu tive que atualizar, porque eu acho que eu só tinha tomado 2 doses, porque eram no total 4 vacinas que já tinham saído do Covid, então eu tive que atualizar essas vacinas, senão você também não pega, né? Fiz todo o processo, anexamos toda a documentação, feito tudo através da advogada. A advogada me mandou mensagem falando assim, seu Green Card foi aprovado. E eu não acreditei, gente, falei, graças a Deus, né? E aí, vamos aguardar então o Green Card. E eu me lembro que ela mandou mensagem pra mim falando, olha a sua caixinha do correio, porque ela recebeu uma notificação de que tinha sido entregue, a advogada acompanha. E eu fui na caixinha do correio, gente, olhar, tava lá o Green Card, eu fiquei tão emocionada. Liguei pro Ricardo, eu falei, chegou, meu Green Card chegou. Gente, é esse aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como é que é o Green Card, só vou tampar as minhas informações aqui, mas é esse aqui, gente. Esse é o tão sonhado Green Card que todo mundo, né, deseja, que todo mundo sonha. Que é esse cartão que te dá o direito de viver legalmente dentro do país, poder sair, viajar, voltar, poder trabalhar, fazer tudo, né? Só não pode votar, não pode trabalhar em alguns cargos públicos e não pode tirar passaporte americano, né? Essas são as diferenças. Mas de resto, gente, você pode fazer tudo com isso. Então, consegui através do casamento, foi assim a minha história. Hoje eu entendo o que muitas pessoas que estão sem documento vivem, essa dor da distância, a saudade da família, essa parte de você não poder sair do país, né? Se você perder um ente querido da sua família, você não poder estar lá para se despedir. Então, assim, é muito difícil. Eu tenho experiência dos dois lados da moeda, tanto da parte que ficou fora de status, quanto da parte que tem hoje documento. E agora eu vou contar pra vocês um pouco de como foi a minha adaptação aqui nos Estados Unidos. Vou contar bem brevemente. A minha adaptação foi bem tranquila, eu não tive nenhum problema, eu não sofri nenhum tipo de preconceito. Eu tive sim um pouco de receio de fazer coisas sozinha, como ir no mercado, são coisas simples, mas que no começo você fica com medo por conta da barreira da língua. Eu tinha mais esse receio de não conseguir me comunicar, né, de não entender o que a pessoa está falando. De resto, gente, quem não se acostuma com coisa boa? As ruas são largas, tem vias para todo lado, então você tem várias alternativas de caminho. Eu gosto aqui de São Francisco porque tem muita natureza, tudo aqui é limpo, organizado, é bonito. É claro que, né, fazem 10 anos que eu estou aqui e a Califórnia era muito mais limpa antes, não tinha tanto trânsito, a gente tá vendo que tá cada vez aumentando mais. E é normal, né, a cidade vai crescendo, também vai crescendo essas coisas, né, o trânsito e todo o resto. Mas é uma cidade linda, gente, eu tive uma adaptação muito boa, fui acolhida pela comunidade brasileira, né, comecei a participar de grupos no Facebook, no WhatsApp, fui fazendo amizades. É claro que no início, né, não é fácil, você faz amizade com muita gente, mas muita gente também vai embora, então essa é a parte ruim de morar aqui, né, perder amigos, pessoas que vão embora, mas faz parte.
né? De resto, assim, me adaptei super bem. As comidas são boas, mas não é a minha comida preferida. Tem restaurantes do mundo inteiro aqui. Você tem acesso, né, a poder comer qualquer comida do mundo todo. Mas eu prefiro ficar na minha comidinha brasileira, porque enjoa. No começo você experimenta de tudo, né? Mas enjoa, gente. Então chega uma hora que você fala, ah, eu quero meu arroz com feijão e só. Eu me lembro também que no começo que a Bela nasceu, o Ricardo sempre ia comigo nos médicos, né? Ricardo sempre falou inglês, né? Veio pra cá bem novinho, com 20 e poucos anos de idade, então teve mais oportunidade de estudar. Eu lembro que ele sempre ia comigo nas consultas médicas da Bela. Só que aí chegou um momento que ele falou, agora eu preciso trabalhar e você vai ter que se virar. E assim foi, gente. Tive que me virar. Levava a Bela sozinha nas consultas no pediatra. Tudo eu fazia sozinha e até hoje eu faço sozinha. E foi ótimo esse empurrãozinho dele, falar agora você vai ter que se virar. Porque se ele não tivesse feito isso, gente, eu ia ficar na dependência dele. E a pior coisa que tem é você estar num país que já é diferente e ficar dependendo da pessoa o tempo todo. Tempo aqui é dinheiro, as pessoas não têm tempo pra te ajudar, as pessoas não têm tempo pra ficar, né, indo nos lugares com você, você tem que se virar por você mesmo. E assim foi, gente, e até hoje eu me viro, né, eu faço as minhas coisas, levo a Bela no médico, eu resolvo, quando eu preciso do Ricardo, né, ele me ajuda, mas enfim, a minha adaptação aqui foi ótima, eu gosto muito de morar aqui e gosto muito do Brasil também, né, estive no Brasil e eu não poderia terminar esse vídeo sem falar da viagem que eu fiz no Brasil depois de quase 9 anos aqui, sem poder visitar a minha família. Gente, foi muito emocionante. Mas quando a advogada falou pra mim que tinha sido aprovado, eu já comecei a agilizar o passaporte da Isabela brasileiro. Falei, em breve vai estar chegando o meu green card e eu já quero estar com o passaporte dela, porque o plano era, vou para o Brasil. Claro, né, gente? Depois de quase 9 anos, pra onde mais eu iria? Pegamos e já compramos passagem pro mês seguinte e em junho fui para o Brasil depois de quase 9 anos. O Ricardo não pôde ir com a gente, porque o Ricardo trabalha por conta, gente, e às vezes as pessoas não entendem isso, né? E a época que mais pega aqui de trabalho pro Ricardo é no verão, e a Bela só tem férias no verão, então as pessoas viajam no verão por causa das férias escolares. Então o Ricardo falou, não, se eu for, o Ricardo já tinha ido em janeiro, ele falou, se eu for, eu vou deixar de ganhar, e a gente vai estar gastando no Brasil, então vai lá ver sua família. A Bela também conheceu os avós e foi muito emocionante, tão emocionante, gente, que eu fui pegar o avião, aí cancelaram o voo, tive que dormir no hotel, aí no dia seguinte a maior patifaria lá da companhia, quase que não sai esse voo do lugar. Eu falei, gente, tinha que ter uma emoção ali, senão, né? E cheguei em Guarulhos e depois, né, foi só alegria, visitei todo mundo que eu pude visitar, não consegui ver todo mundo que eu queria, teve amigas e pessoas da família que eu não consegui, gente. Enfim, fiz muita coisa e foi muito emocionante, né? Poder ver o abraço do meu pai com a minha filha, da minha mãe, receber todo o carinho, foi muito lindo, sabe? Foi muito difícil viver aqui por tanto tempo sem poder ver eles, né? Até lembro que minha mãe chorou muito, falando assim que ela achava que ela nunca ia conseguir me ver, né? Porque a minha mãe tá ficando mais velha, meus pais estão envelhecendo e ela achava que nunca ia chegar esse dia dela me ver. E deu tudo certo, né? Nós nos abraçamos e foi muito bom poder estar com a família. Claro que em breve, né? Próximas férias, vamos sim para o Brasil aproveitar. E é isso, gente. Essa é a minha história de como eu vim morar nos Estados Unidos. Então eu me legalizei através do casamento, né? Casando com o Ricardo, que hoje é cidadão americano. Mas essa é a minha história que eu nunca contei pra ninguém. E graças a Deus hoje, né? Estou com o meu green card. Então eu me sinto mais aliviada, mais pertencente a este lugar. Mas foram muitos anos de angústia, muitos anos de espera. Eu sei o que é isso, eu sei o que é você estar aí com saudade da família, sem poder dar um abraço da sua mãe, no seu pai. Eu sei bem o que é isso, porque eu já estive desse lado, né? E hoje, graças a Deus, consegui a minha tão sonhada liberdade.
Bom, então é isso, gente. Cada um tem uma história pra contar e essa é a minha história de como eu vim morar nos Estados Unidos e como eu me legalizei aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu queria contar toda a minha história. Eu não queria dividir em partes. Se você é nova por aqui, tá chegando nesse vídeo agora, neste canal eu compartilho minha rotina de dona de casa, minhas receitas, organização, vídeos motivacionais pra te inspirar e pra te motivar. Então, se você gosta desse conteúdo, já se inscreve, fica aqui comigo e vão ter muitos vídeos, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Left is my career.